O apresentador Ratinho perde a paciência com o atual desgoverno Lula e rasga o verbo ao vivo em uma rádio. Segundo Ratinho, o Lula se aproximou de diversos ditadores, principalmente aqui da América Latina. Você vê o Lula se aproximando da Rússia, da China, ou seja, sediando uma reunião dos BRICS aqui no Brasil, aumentando ainda mais as tensões. Ou seja, tudo isso Ratinho vai resumir para nós. E você percebe que tudo isso é muito visível. A aproximação de Lula de alguns países que os Estados Unidos não suportam. Há uma disputa comercial, política, enfim, econômica. Ratinho vai resumir agora para nós. Vamos analisar. Olha só. Vou explicar bem claro pro povo aí do Brasil que fica jogando culpa num, culpa no outro. A verdade é a seguinte: essa taxação o Trump está fazendo pro mundo inteiro. Uns mais, outros menos, porque estava a mesma taxa desde 1947. Verdade é essa. Quando que o Trump se irritou com o Brasil? Na verdade não é com o Brasil que ele está irritado com o Lula. Porque o Lula está falando mal. Vamos falar bem a verdade. Não tô falando aqui mal do Lula. Preste atenção, você que é lulista, eu respeito todo mundo que seja lulista, que seja esquerdista. Esquerda burra não tem nenhum respeito. Esquerda inteligente respeito. Então veja bem, quanto tempo vocês estão escutando falar? A dona Janja, falando mal dos americanos. Vocês estão escutando cutucando o Lula, toda vez cutucando o Trump. O Trump não fala nada, porque não está nem preocupado, ele nem sabe onde o Brasil existe. Não sabe nada do Brasil. O Brasil significa 3% dos Estados Unidos, gente. O que ele fez? Agora, numa reunião que foi feita na Argentina com os BRICS, aqueles países reunidos, o Lula comete uma gafe quando ele fala que devia trocar a moeda do dólar, porque toda a comercialização que existe no mundo entre os países é feita em dólar. O que o Lula sugeriu? Ele sugeriu que fosse outra moeda, que criasse uma moeda própria e descartasse o dólar. Aí mexeu aonde? Mexeu em todo o sistema econômico americano. Então o financeiro americano? O que o Trump falou? Peraí, enquanto ele está me xingando, não tem importância nenhuma. Enquanto ele está atacando o Estado. Agora, quando ele mexe com o dólar, ele mexe com todo o Estado. Com o sistema americano é pior do que uma guerra. Isso é pior do que uma guerra. Quem estava nessa reunião? Tava Indonésia. Era pra vir a China não veio. Era pra vir a Rússia não veio. Ficou aqueles países. Mas a frase do Lula provocou no Trump uma irritação. Aí ele, você quer mexer com o meu dinheiro? Então eu vou mexer com o teu. Foi isso, gente. E também tem um detalhe, né? O Lula se mete em tudo quanto é governo. Mandou avião pra Cristina Kirchner, não sei o quê. Aí foi lá visitar a mulher que é condenada. Exato. Que é condenada lá na Argentina. Pegou uma outra que é condenada lá no Peru e deu asilo político pro avião nosso. Foi você que pagou pra buscar uma corrupta do Peru pra vir lá no Brasil. E aproveita falando do Bolsonaro. Bolsonaro não tem nada a ver com essa história. Nada a ver com essa história. Até porque o filho do Bolsonaro, o Eduardo, não é tão importante pros Estados Unidos. Não é importante. Estão cagando e andando pra ele lá, gente. Vamos falar bem a verdade. Bem a verdade. A verdade é que os Estados Unidos se sentiu provocado quando mexeram com o dólar. Foi só isso. Eu vou taxar. Agora eu tô vendo aqui esse bobão desse Geraldo Alckmin, também, desculpa falar isso, que eu gosto, até porque é uma pessoa que eu gosto. Ele fala, não, reciprocidade. Ele já falou, se colocar 50, ele coloca mais 50. Deixa eu explicar pro povo brasileiro entender. O Brasil, os Estados Unidos, depende de 3% das coisas do Brasil. Sabe de quanto que o Brasil depende dos Estados Unidos? 36%. Então vamos parar com essa conversa, não tem controle. Nenhum país do mundo quer guiar os Estados Unidos, nem comercialmente. E se a China regueou? Sabe o que a China fez? Recuou. Sabe o que a Rússia fez? Não foi eu que falei, foi o presidente Lula. Essa frase não foi minha. Todo mundo quer deixar o Lula sozinho. E o Lula fala muito de democracia. A esquerda fala muito de democracia. Eu queria perguntar pro Lula, que já foi meu amigo um dia. Eu já votei em você, Lula. Eu posso falar. Votei 2 vezes em você. 2 vezes. Então, eu posso falar. Eu não lembro nada que você fez por mim, mas o que eu fiz por você, eu lembro. Quando eu levei o Lula no meu programa, eu fui justo com ele. As mesmas perguntas que eu fiz pro Bolsonaro, eu fiz pra ele. Eu poderia, aquele dia, ter ferrado ele. Eu poderia, eu sei fazer isso, igual ele. Agora, ele tá todo irritadinho. Então, colocando sempre culpa do lado do Bolsonaro. Aliás, faz 3 anos que esse povo só fala em Bolsonaro. Chega, enche o saco. Outra coisa, enche o saco essas coisas aí. Então, veja bem. O erro do Lula foi isso, essa frase que ele falou do dólar. Só isso foi uma provocação desnecessária aos Estados Unidos. Vocês querem brigar com a gente? Vocês vão pagar caro pelos seus produtos. O Lula tem que tratar bem a China. Claro que tem. A China é o nosso maior comprador, mas o Lula tem que tratar bem os Estados Unidos também. É o nosso segundo maior comprador. O Lula tem que tratar bem a Argentina. É a nossa segunda compra. Sabe quem o Lula trata bem? A França, que não compra nada do Brasil. A Indonésia, gente. A Indonésia, país pobre. A Indonésia compra mais coisa do Brasil do que a França. É isso que o povo tem que entender. Deixa eu falar uma coisa. É verdade. Essa parte séria do programa. Os pescados que o Brasil vende, 70% dos pescados, peixe, nós vendemos pra fora, nós vendemos para os Estados Unidos. 70%. Eles já cancelaram a compra desse mês. Você imagina, tem 25 container lá com peixe estragando, porque não tem pra quem mandar. Vai ter que vender aqui no Brasil. Aí nós vamos ter peixe mais barato. Vocês sabem que eu não vi o Lula tão preocupado com o desvio do INSS. Agora com o Trump ele responde toda hora. Não sei o quê, ele entrevista pra Globo, pra Record. Ninguém tá preso. Vamos pegar o próprio dinheiro do povo pra pagar os velhos do. Dia 24 começa. Começa a pagar. Mas tem que pagar o dinheiro que ela tinha que pegar desses caras que roubaram, mas não pegar do povo de novo e devolver, pô. É uma baita da sacanagem. Depois eles vão acertar a situação. Depois vai acertar. Vai sim. Acredita que vai acertar? Vai sim. Então essas coisas. E outra coisa, o Lula consegue explicar que ele não é de bem com o Trump, ele fala que o Trump é ditador. Ô Lula, deixa eu dar uma explicação pra você. Olha quem que é o seu amigo, ó. Venezuela, ditador. Nicarágua, ditador. Cuba, ditador. Você era amiguinho da Cristina, que era quase uma ditadora na Argentina também. Era uma demagoga danada e corrupta, aquela presa. Quem mais que ele é amiguinho? Cuba? É amiguinho de Cuba? Casou com a Janja. Não. Mas isso não conta. Não conta, né? Ela tá mandando. Não tem nada a ver. Isso aí é o coração que manda, não tem nada a ver. Agora, vocês reclamaram da Dona Marisa. Daniel Ortega, que ela é o maior ditador. Chegou a prender freira lá, cara é louco. Ele é amiguinho do cara. E o que a Nicarágua faz no Brasil? Não tem nada pra fazer no Brasil. Cuba, nada. Venezuela, nada. Quer dizer, se junta com um monte de ditador e fala em democracia. Ele só deu a esticada pra dizer, não brinca comigo não, tá? Não brinca comigo não. Não mexa não, porque eu sou muito mais forte. Vou dar só um exemplo. Sabe quantos caças o Brasil tem? Caça. Não tem ideia. Não. Deve ter uns 400 caça. Sabe quantos os Estados Unidos tem? 11 mil.
Tá bom, então tá na média. A diferença é enorme. Por favor. E o prefeito e o governador do Pará, se quiser continuar minha briguinha comigo, estou à disposição.